urgente. Então a pastora Edinaura que vai estar fazendo essas entrevistas, tá bom? Manda amanhã. Gênesis capítulo 26, versículo 1 a seguir. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco. Eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e aos seus descendentes darei todas as terras, e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas essas terras, e por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos, minhas leis. Assim Isaque ficou em Gerar. Versículo 12. Isaque formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos, que os filisteus o invejavam. Eu vou repetir. Possuía tantos rebanhos e servos, que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque: sai da nossa terra, pois já é poderoso demais para nós. Por isso Isaque mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar, e ali estabeleceu. Isaque reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e lhes deu os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio d'água, mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso o chamou de Sitna. Isaque mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Dali Isaque foi para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão, não tema, porque estou com você, e o abençoarei, e multiplicarei os seus descendentes, por amor do meu servo Abraão. Isaque construiu nesse lugar um altar, e invocou o nome do Senhor ali, armou acampamento, e os seus servos cavaram outro poço. Amém. Coisas. Então, pessoas que não têm maturidade, elas escandalizam facilmente, por falta de maturidade. Qualquer coisa abala a fé delas, elas entram em pânico na fé, porque são sementes que não têm raízes. Se não tem raiz,
não vai frutificar. E quem não tem raiz não tem firmeza. O que traz firmeza é maturidade. E maturidade gera não apenas firmeza, mas gera consistência, permanência, convicção. E a coisa mais importante que a maturidade traz: identidade. Eu sei quem eu sou, eu sei o que estou fazendo e eu sei para onde eu estou indo. Quem tem identidade não fica para lá, para cá, para lá, para cá. A maturidade, ela gera isso dentro de nós. Ela nos leva, ela nos faz, nos coloca no lugar do outro. Porque a pessoa madura, quando ela vê uma situação que poderia ser um escândalo, a primeira coisa que ela faz, ela se coloca no lugar do outro e fala: meu Deus, o que a família dele não está suportando? O que a esposa, o que o marido, o que os filhos não estão passando? Oh meu Deus, tem misericórdia daquela pessoa, ajuda ela, fortalece ela. Você então, ao invés de começar a lançar palavras de julgamento, você lança palavras de misericórdia, de oração. A maturidade te faz julgar menos, porque você se coloca no lugar do outro. Jesus, ele disse assim, quando ele estava na cruz, eu amo essa passagem, porque eu tive uma visão, um dia o Senhor falou comigo de uma forma muito clara nessa passagem, e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Repete comigo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Esse texto, Jesus estava na cruz, ele estava crucificado, a multidão estava ali, uns o xingavam, outros lançavam palavras de maldição, outros cuspiam. Jesus estava ali, e naquele momento ele olhou para aquela multidão e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Sabe, irmãos, o que me vem na mente é como se Jesus estivesse crucificado. É como se o espírito dele saísse do corpo, entrasse na vida daquela pessoa que estava xingando, entrasse na vida do outro que estava cuspindo, entrasse na vida do outro que estava jogando pedras, dando risadas, debochando. É como se o Espírito de Jesus entrasse na vida de cada um deles e vivesse um pouquinho daquilo que cada um deles estivesse vivendo. E depois ele volta para a cruz e diz: Pai, se eu fosse eles, tivesse a cultura que eles têm, a educação que eles tivessem, os pecados que eles praticam e o estilo de vida que eles levam, provavelmente eu também estaria fazendo a mesma coisa. Então, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Se colocar no lugar do outro. Cristianismo é isso. É quando você entende que por detrás de um comportamento negativo existe uma intenção positiva. Aprenda uma coisa: toda vez que você ouvir uma história ou que você ver uma situação, aprenda uma coisa: sempre existe um comportamento negativo do pai, que ao seu ver, aos seus olhos, é um comportamento negativo. Tal atitude que o pai fez, tal atitude que o marido fez, tal atitude que a mãe fez. Mas quando você vai por detrás do comportamento negativo, você precisa entender a intenção. A intenção. O que levou aquela pessoa a fazer aquilo? Pastor, meu pai era radical demais. Meu pai, se desse 10 horas, eu não chegasse em casa, meu pai me agredia. É um comportamento negativo do pai? Sim ou não? Sim.
Agora, qual é a intenção positiva do pai ao fazer isso? Tem uma intenção positiva? Proteger. Ah, meu pai não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, eu não aguento mais, não dá para falar com ele é chato demais. Tá, esse é o comportamento negativo que você vê. Mas qual que é a intenção positiva? A intenção ao fazer isso é te destruir, é acabar com você. Pode até estar acabando, da forma como é falada, da forma como é feita, mas a pergunta que fica é: qual é a intenção positiva? Porque no dia que você estiver dentro de uma funerária, diante do caixão do pai ou da mãe, e você se lembrar da chatice dele, aí a sua ficha vai cair e você vai dizer: ele era daquele jeito, porque ele gostava demais de mim, porque ele queria me proteger. Então, por detrás de um comportamento negativo, tem uma intenção positiva. E se a gente pensa assim, a gente olha para uma situação, quando eu vejo uma situação que foge completamente dos parâmetros daquilo que eu acredito, naquele primeiro momento eu tomo um choque, aí depois eu começo a pensar: qual é a intenção positiva daquela pessoa ao fazer aquilo? O que está por detrás? Qual é a história por detrás da história? Sabe, quando você tem maturidade, você muda o seu olhar, você muda a maneira de ver, você muda a maneira de pensar. Eu não quero dizer que você não vai errar mais, porque a vida é um eterno aprendizado, e por mais maduro que sejamos, ou que você se ache, você ainda precisa amadurecer muito em muitas áreas da vida. Não existe limite para parar de amadurecer. O tempo todo nós vamos estar em franco amadurecimento. Isaac, ele não ficou questionando a Deus. Deus havia dado uma palavra para ele permanecer mais um pouco. Versículo 3 diz: fica mais um pouco nessa terra. E ele ouviu, porém as coisas não foram leves para ele. Houve adversidades, houve confrontos. Aparentemente, em algumas ocasiões, nossas orações não serão ouvidas de pronto, ou talvez nem receberemos uma palavra positiva da parte de Deus com relação àquilo que queremos empreender ou fazer, porque Deus conhece aquilo que a gente não conhece. E o que vai nos manter em pé é a nossa maturidade espiritual. Porque pessoas imaturas, quando elas enfrentam um problema, elas se afastam de Deus. E a maturidade, ela está mostrando para Isaac que no início talvez não dê certo. Pessoas vão se levantar contra, pessoas vão contender, obstáculos vão surgir, mas no final vai dar certo. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pessoas maduras, ao invés de abandonar Deus em meio às dores, elas abraçam a dor, porque elas sabem que essa dor vai transformá-la. Elas sabem que essa dor vai mudá-la, que essa dor vai fazer crescer. Então, ao invés de brigar com Deus, ficar com raiva de Deus, abandonar Deus, abrace a dor. Mas o imaturo, quando ele vê quando vem de um confronto, de uma necessidade, um problema, ele abandona tudo. Ah, pastor, eu perdi uma pessoa da minha família, minha fé está fraca demais. Ah, eu perdi a casa que eu morava, eu perdi o carro que eu andava, que ia para o trabalho, eu perdi meu emprego, eu perdi minha esposa, eu perdi minha noiva, meu namorado. Sabe, eles não entendem a dor, e como se já não bastasse a perda do familiar, a perda da casa, a perda das coisas materiais, até mesmo afetivas, eles ainda perdem a fé,
e a esperança. Eu te digo uma coisa: se você está vivendo um momento de perda na sua vida, abraça essa dor. E saiba de uma coisa: em meio às perdas, nunca perca a sua fé e a sua cabeça. Porque se você não perder a fé e se você não perder a cabeça, você consegue dar a volta por cima. Isaac, ele poderia ter desistido no primeiro poço. Isaac, ele celebrou quando ele encontrou aquele poço, né? Ele celebrou, ele fez uma festa, uma alegria, mas não durou muito, porque os pastores dos filisteus foram lá e tomaram o poço para si. Isaac chamou aquele poço de Ezeque, poço da contenda. O que me chama a atenção aqui é que os servos de Isaac, juntamente com ele, eles eram tão maduros que eles não gastaram energia no ambiente de contenda. Eles apenas deram umas costas e falaram: tudo bem, fica para vocês, e foram furar outros poços. No segundo poço, ele teve maturidade e continuou firme. Encontraram água, mas foi roubado. Os filhos dos filisteus, os pastores filisteus foram até ali. Deu nome para aquele poço de Sitna, poço da inimizade. Da mesma forma, Isaac e os seus servos, eles não gastaram energia, eles não entraram no ambiente de inimizade. Pelo contrário, eles canalizaram as suas forças e cavaram outro poço. Gente madura na fé não entra em contendas. Gente madura na fé não entra em debates, não gasta energia com aquilo que não lhes dá resultado. A Bíblia nos diz em Provérbios capítulo 20, verso 3: é uma honra dar fim a contendas, mas todos os insensatos envolvem-se nelas. O texto está dizendo: é uma honra dar fim a contendas. Tito 3 vai dizer o seguinte: evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis, são sem valor. Quanto àquele que provoca divisões, advirtam-o 1, 2 vezes, depois disso rejeitam. É Bíblia. Sabe aquela pessoa que gosta de discutir, que gosta de contender? Adverte ela 1 vez, adverte ela 2 vezes, mas não advirta 3. Na 3, sabe o que você faz? Sai fora. É o tipo de gente que você não pode ter por perto. É o tipo de gente que não agrega. É o tipo de gente que não soma para você. E você vai ficar perdendo seu tempo discutindo, contendendo. Quem tem maturidade diz: tudo bem, é assim que você quer, problema seu, vou fazer o quê? Eu te mostrei o caminho, é para cá, mas você quer ir para lá, vou fazer o quê? Eu vou te obrigar, eu vou brigar com você? Eu não vou contender. É isso que a palavra de Deus, ela nos ensina. E aí então ele cava o terceiro poço, e quando ele cava o terceiro poço, ele encontra água, e ninguém mais mexeu com ele. E Isaac deu o nome de Reobote, ou seja, este é meu, este é o que Deus me prometeu, e este ninguém me toma. Reobote significa lugares amplos, espaços largos. É quando as coisas começam a fluir na sua vida, é quando você começa a ver resultado na vida. Sabe, só vence, só chega em Reobote quem não perde tempo em Meseque. Nesse texto, como nós lemos aqui, nesse texto, como diz aqui, ele fala desses 2 poços. Sabe, ele abre mão, fala: eu não vou ficar no poço da contenda, mas não vou mesmo. Eu não vou ficar no poço da inimizade. Não, só chega em Reobote quem abre mão de ficar em contenda, de ficar em inimizade. Isaac, ele deu esse nome porque ele teve maturidade. Mas se ele não tivesse maturidade, ele teria parado para brigar por causa dos poços que tomaram dele, e ele não chegaria em Reobote. Só chega em Reobote
quem tem maturidade, persevera nos desafios de cavar poços, mesmo quando os ambientes são desfavoráveis. Só chega em Reobote quem não gasta energia com contenda, quem não gasta energia com inimizade. Quem tem maturidade espiritual não entra em batalhas que Deus não mandou. Quem tem maturidade espiritual não gasta energia dando resposta a ladrões e entulhadores de poços. Quem tem maturidade persevera até chegar no ponto que Deus tem preparado para ele, para ela, o ponto de ampliação. Quem tem maturidade entende que tem perdas que vêm para te fazer crescer, tem perdas que não são perdas, são podas, e você vai frutificar, crescer, ainda que tomem os seus poços. Porém, quem tem maturidade sabe, pode tomar os meus poços, mas jamais tomarão as minhas fontes, porque as minhas fontes estão no Senhor. Aleluia. Disse o salmista: as minhas fontes estão em ti, ó Deus. O Deus que foi poderoso para fazer a água brotar de um poço, vai brotar do outro e vai brotar do outro. Essa história, ela nos ensina que maturidade espiritual não é medida pelas facilidades, mas pela forma como nós lidamos com as adversidades. Maturidade nos ensina a escolher nossas batalhas. Não vai entrando em qualquer briga, não. Talvez você está sofrendo hoje porque entrou numa briga que não tinha nada a ver com você. E há uma passagem no livro de Provérbios que diz que aquele que passando entra em questão alheia é como o que toma um cão pelas orelhas. Você já passou num lugar e tinha um cão tranquilo ali e você catou o cão pelas orelhas? Sabe o que vai acontecer com você? Você vai tomar uma mordida de graça. Não tinha nada a ver com você. Quem entra em questão alheia é como quem toma um cão pelas orelhas. Então, a maturidade, ela te faz escolher batalha. Ela te faz perseverar em meio às dificuldades. Assim como Isaac, nós devemos aprender a não gastar energia com contendas inúteis, mas investir naquilo que realmente traz crescimento e realização espiritual para a sua vida. Que 2024, o ano da visão, nós possamos ter clareza na visão de que Deus tem muito mais a nos dar do que aquilo que nós temos perdido. Porque a verdadeira vitória espiritual está em saber ceder e em saber persistir, sempre com o coração voltado para as promessas de Deus. Que essa passagem possa te ensinar que maturidade é extremamente importante e que você possa sair daqui revendo seus conceitos, revendo suas decisões, revendo suas atitudes, revendo suas escolhas e repensando: será que eu tive maturidade espiritual para agir daquela forma? Vamos nos colocar em pé nesse momento. Eu quero orar com você.